estudantes da EJA, professores, comunidade, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula de ciências. Para começar a nossa aula, eu trouxe um pensamento. Insetos? Amo as mais coloridas. Borboletas, joaninhas, esperanças. Além da sorte, do bom presságio, bem me trazem doces lembranças do tempo em que eu vivia na roça, pé descalço, fazendo arte, feliz no meu reino encantado de criança. Então, um pensamento só para a gente relembrar a importância desse contato com a natureza, de que nós todos somos natureza, os pequenos animais, os grandes animais, inclusive os insetos. Cada um tem a sua função nesse ciclo da vida no planeta. Então, continuando o que a gente já vinha falando sobre os animais invertebrados, hoje nós vamos falar de um grupo que se chama Anelídeos. Vamos falar das suas principais características. E o que mais é aparente nesses animais é que eles têm um corpo formado por anéis. Isso mesmo. Então, anelídeo vem deste nome, anéis. Aqui nós temos uns exemplares, o sanguessuga, a minhoca e o nereis. O sanguessuga, então, ele vai ter o corpo cilíndrico, ele tem ventosas e ele é considerado um parasita externo, quer dizer, ele não entra no corpo para parasitar. Ele está de forma externa, ele precisa fazer essa suga do sangue e ele também é usado até hoje, em alguns casos, na medicina. Então, ele serve para auxiliar ali, porque ele tem nessa ventosa propriedades anestésicas e propriedades anticoagulantes, ok? Os anelídeos, o mais famoso, um dos mais famosos, né, é a minhoca. Então, a minhoca tem toda a sua função de aerar a terra. Então, ela cava os túneis ali, serve como um agente de equilíbrio ecológico, e ela tem um corpo também bem diferenciado. Então, esses animais, eles não possuem patas, eles têm cerdas. E a minhoca, ela tem cerdas tão pequenininhas que não é visível ao olho nu. Então, eles se locomovem com essas cerdas, e ela tem aí uma série de curiosidades. Tem um sistema digestivo completo, então ela vai ter boca, vai ter ânus, ela tem sistema circulatório, ela tem 10 corações, então é um animal bem curioso, bem interessante, também bem importante aí na nossa fauna. E esse aqui é o nereis, então vai ser o anelídeo de vida marinha. Tem anelídeo de vida terrestre e de vida aquática, alguns de água doce e alguns de água salgada. O nerei vai ser de vida marinha, então ele vai apresentar ali alguns sensores, por meio que ele consegue, ele consegue perceber o seu meio por esses sensores, mas ele também tem um corpo formado por anéis e vive no meio aquático. E agora, então, falando de um outro grupo muito abundante de animais, os artrópodes. Então, na classe dos artrópodes vão entrar os insetos. Então, tem uma grande variedade. Mas o que define já esse grupo é pelo nome, artrópodes, que significa artro, articulado, e podes, patas, patas articuladas. É uma característica predominante nesses animais. Outra característica interessante é o exoesqueleto. Então, eles são invertebrados ainda. Lembra que a gente estava falando dos invertebrados? Eles não têm as vértebras, coluna, como a gente percebe nos animais vertebrados. Então, eles têm o exoesqueleto. Aqui tem um modelo da cigarra. Esse exoesqueleto, ele vai formar uma proteção ali para os órgãos internos, para o músculo, e ele vai ser mudado, faz parte da vida do animal. Ao longo da sua vida, ele vai trocar, tá? Isso vai trocando conforme ele vai crescendo. Essa troca também depende de 2 fatores externos. A temperatura, então quanto maior a temperatura, acelera o organismo, o metabolismo desse animal, então ele vai crescer mais rápido. E também a disponibilidade de nutrientes.
para se formar esse exoesqueleto e fazer essa troca, ele precisa estar bem nutrido. Então, se naquele ambiente não tem nutrientes suficiente, não está na temperatura adequada, ou ele vai realizar menos trocas ou não vai fazer essa troca, ok? Essa mudança de esqueleto vai acontecer até o envelhecimento desse inseto, tá? Quando já passou a idade reprodutiva, ele já está ao final da sua vida, essa troca de esqueleto cessa, se acaba, ele não faz mais. Outra característica importante é a forma do corpo desses animais. Então, eles têm 3 partes: a cabeça, o tórax e o abdômen, certo? Ele vai ter ali 3 patas, né? Ou seja, 3 pares de patas, são 6 patas, sempre que a gente está falando de insetos, são 6 patas, e a quantidade de espécies, a quantidade de variedade é imensa. Então, insetos são hiperabundantes no planeta, tá? E também, se vocês se lembrarem, a gente já falou em outras aulas, eles garantem aí a variação genética. Então, por isso se perpetuam há muitos anos no planeta Terra, ok? Mas quando a gente fala em inseto, muita gente tem uma repulsa, pensa nos animais que causam ali uma certa estranheza. Por exemplo, a barata, o besouro, a mosca. São animais mesmo que resistem há muito tempo no planeta e têm ali a sua função de equilíbrio ecológico. Alguns servem de alimentos, outros de predadores, e eles também vão entrar nessas características. Então, possuem 6 patas, o corpo segmentado, cabeça, tórax e abdômen, e isso que vai caracterizar cada um deles, ok? Eles também não possuem boca, como a gente fala. O ser humano tem a boca. O inseto ele vai ter um aparelho bucal e isso vai variar de acordo com a adaptação da alimentação dele, que ele precisa comer. Então vai ser um aparelho bucal picador, um aparelho bucal lambedor, como o da mosca, tá? E nós temos também os insetos um pouquinho mais agradáveis aos nossos olhos, que as pessoas dizem já vê uma beleza neles, mas também são insetos, como aqueles que eu apresentei anteriormente. Dentre esses aqui está a joaninha, a borboleta e a abelha. Também executam funções de equilíbrio ecológico, tá? A abelha como polinizadora, muito importante. A borboleta também é um bioindicador, quanto mais presença de borboleta significa um ambiente equilibrado. A borboleta vai ter um aparelho bucal bem interessante, ela tem como se fosse uma tromba que ela estica, recolhe o alimento e depois ela enrola, tá? Então, isso tudo acompanhando a adaptação desses animais ao longo da história do planeta. Então, tudo isso conta como características para eles evoluírem, se adaptarem às condições do planeta, ok? Outra coisa que vai contar para esses animais, a forma de reprodução. Então, eles são de reprodução sexuada e de colocar ovos. Então, eles vão colocar os seus ovos para ter filhotinhos. O que difere nessa reprodução? Que a partir desses ovos podem nascer seres diferentes, porque alguns desses animais passam pela metamorfose. Um exemplo bem clássico dessa metamorfose é a metamorfose da borboleta. Então, a borboleta adulta vai colocar o ovo e do ovo vai nascer a lagarta. E depois da lagarta que ela vai constituir a pupa, que é o casulo que a gente costuma falar, depois para ela virar borboleta de novo. Então, ela passa por um período de metamorfose. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplares para a gente identificar essas características. Deixa eu mostrar para vocês. Então, se a gente observar, aqui temos alguns exemplares. Olha, os besouros, moscas, bem aqui no centro a cigarra, que produz aquele exoesqueleto bem comum que a gente encontra nas árvores. Aqui no canto as baratas, aquela que alguns chamam que dá um cheirinho, né? Aquele animalzinho, gafanhotos. E se a gente observar bem esse inseto aqui no centro, tá bem claro a formação ali da cabeça,
o tórax e o abdômen, as 3 partes, tá? Então, por que uma grande variedade de espécies? Então, é uma espécie hiperabundante, como eu disse. Então, aqui tem só um pequeno mostruário, mas dentro desse pequeno mostruário a gente já vê a variedade de tamanho, de cor, tá? Outra coisa interessante sobre os insetos, alguns possuem asas para voar, nem todos possuem asas para voar, ok? Tem os cupins, por exemplo, que só têm asas durante o acasalamento, depois eles perdem as asas, e alguns que são terrestres, ok? Então, aqui temos os bem comuns que a gente enxerga por aí. É importante ter o equilíbrio desses animais, então quando a gente vê grande quantidade mesmo, existe uma infestação, então é preciso ter uma intervenção para esse equilíbrio. Já a presença de joaninhas, ela já é um agente natural de equilíbrio, então ela vai evitar outros insetos, tá joia? Então essa é a vida dos insetos, né? Eles têm a função, se reproduzem e morrem, tem um período de vida curto, ok? Então, como eu disse, eles se reproduzem e colocam ovos. Alguns passam pela metamorfose, então como a borboleta, a mosca também. Ela é larva primeiro e depois se torna mosca, ok? Outro inseto muito importante para o equilíbrio ecológico e para a nossa vida no planeta é a abelha, tá? Eu trouxe então para vocês um vídeo que vai explicar bem certinho como é a função dela esse bioindicador que ela faz e como aqui na cidade de Curitiba a gente vem trabalhando para a preservação desses insetos. Este é o nosso mundo com as abelhas. Este é o nosso mundo sem as abelhas. Estima-se que 1 em cada 3 refeições feitas pelos humanos só é possível graças às abelhas. Sem elas, o ciclo da polinização se quebra e, com isso, teríamos escassez de alimentos. A polinização é um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade. Cerca de 85% das plantas com flores do planeta depende da polinização feita por elas. Einstein já dizia que, se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais. Sem animais não haverá raça humana. Por isso, é tão importante a preservação das espécies. No mundo todo, são mais de 20 mil espécies de abelhas, sendo 420 de nativas sociais, que são as abelhas sem ferrão. E dessas 300 espécies estão aqui no Brasil. É preciso cuidar enquanto há tempo. Com o projeto Jardins de Mel, Curitiba faz parte para ajudar a polinizar a cidade e cuidar desse grande tesouro brasileiro que é a biodiversidade. Mas como vai funcionar? Abelhas sem ferrão serão espalhadas em estações distribuídas em áreas verdes, iniciando pelo Parque Barigui, Bosque Reinhard Mark, Jardim Botânico, Casa de Acantonamento e Museu de História Natural Capão da Embuia. Vamos utilizar 5 espécies. Jataí, elas costumam fechar a entrada de seu ninho durante a noite e em dias de frio. Manduri inspirou o nome da cidade da região metropolitana, Mandirituba. Essas abelhas, quando ameaçadas, enrolam-se nos cabelos e pelos. Uma experiência muito divertida. Mirim é uma abelha muito pequena, muito mansa e discreta. Seu própolis é produzido puramente com resinas gosmentas e é armazenado em bolas nos cantos da colmeia. Utilizado também para imobilizar os inimigos e vedar a colmeia de luz e ventos. Mandaçaia. Na língua tupi-guarani, seu nome indígena significa vigia bonito. Guaraipo é a espécie mais calma de todas. Elas adoram locais úmidos próximos aos rios e matas densas. Esta espécie altera todo o nosso conceito sobre as abelhas, já que é comum encontrar até 5 rainhas irmãs trabalhando todas juntas. Cuidar das abelhas é cuidar da preservação de toda a biodiversidade da cidade. As atividades envolvidas pelos Jardins de Mel ressaltam a sensibilização sobre a importância e os benefícios dos serviços ecossistêmicos de regulação e equilíbrio do planeta prestados pelas abelhas nativas.
Também serão ofertados cursos de capacitação para guardiões das abelhas sem ferrão, o que vai contribuir para manter a cultura que vem desde os povos indígenas. As abelhas são fundamentais para a perpetuação das espécies vegetais e os humanos têm muito a aprender com a sua organização e cooperação. Fica aqui o convite da Prefeitura de Curitiba para você ver de perto esse lindo projeto de amor e responsabilidade ambiental. Partiu Barigui? Então, viram aí? O Brasil tem mais de 300 espécies dessas abelhas que são sem ferrão. Então, as nossas abelhas nativas são as abelhas sem ferrão. As abelhas que a gente vê por aí, que é bem comum em lugar que tem doce ou caldo de cana, é uma abelha que ela foi oriunda de um experimento. Então, foi trazida para o Brasil em 1956, no governo de Juscelino Kubitschek. Ele pediu para fazer um experimento, um cruzamento entre a abelha africana e a abelha europeia. Por quê? Porque a abelha africana é muito conhecida pela sua alta produção, porém ela é muito feroz, ela ataca, o seu ataque é bem comprometedor, assim, com quem trabalha com ela, pode causar dano, as picadas bem doloridas, pode causar até a morte. Então, eles queriam uma abelha que produzisse bastante, mas que fosse dócil como a abelha europeia. Porém, neste evento aconteceu um acidente e um enxame de abelhas escaparam. Então, 90% das abelhas com ferrão que nós temos no Brasil são oriundas dessa troca, dessa experiência genética feita em laboratório. As nossas abelhas nativas são essas abelhas menorzinhas que nós vimos aí no vídeo. A manduri, a mirim, a guaraipo, a jataí, que produzem um mel, uma produção de mel mais lenta, porém elas são grandes polinizadoras, então são agentes do equilíbrio natural, tá certo? Então, falando do mel, vocês viram lá, a abelha jataí é uma abelha bem pequenininha. E o mel de jataí, ele é um mel um pouquinho mais claro e ele tem um gostinho um pouquinho mais ácido. Porém, ele é muito bom, tem também os seus benefícios para aumentar a imunidade, ele tem ação anticongestionante para quem tem um resfriado. Porém, para ela produzir 50 ml, ela demora 1 ano. Então, vejam bem a diferença. Porém, hoje já tem feito esse estudo que é importante a gente incentivar a preservação dessas abelhas e já tem apicultores trabalhando com esse diferenciado mel. Por ela produzir pouco, por ser mais rara, ela tem até um preço no mercado diferenciado. Então, como eu falei para vocês, em alguns casos esses insetos aparecem como infestações. Mas no caso das abelhas, a gente tem que ter muito cuidado. Como algumas são espécies raras e a gente está no momento de incentivar essa produção dessas abelhas, a gente tem que tomar muito cuidado ao tentar tirar um enxame de um local ou agredir esse enxame porque está incomodando ali. As abelhas, elas vão no local que elas entendem como abrigo, como um lugar confortável para elas criarem a sua colmeia. Tá? Então elas nunca vão com a intenção de agredir alguma coisa. Por elas serem dessa espécie tão delicada e tão importante para o nosso equilíbrio ecológico, o interessante é chamar um responsável na cidade, uma equipe técnica, às vezes até da universidade, para avaliar a remoção desses insetos. Olha só, vou deixar um outro vídeo para vocês que vai falar do resgate das abelhas. O Brasil tem 300 espécies nativas de abelhas. Apesar de assustar muitas pessoas, a maioria desses insetos é inofensiva e ainda tem uma função importante na natureza. Em São Paulo, um grupo ajuda a resgatar colmeias que se formam dentro da cidade em lugares considerados inadequados. Quem não se assusta ao se deparar com elas? Mas aqui não é preciso ter medo. Essas abelhas não têm ferrão. Aparecem assim em grupo, em árvores e também nas casas. E a função que exercem é essencial para a vida na Terra. Nós estamos passando por um problema de falta de água, né? Por falta de arborização.
E muito disso, além do desmatamento, é por falta de polinizadores, né? O grande problema é que elas estão ameaçadas. Excesso de agrotóxicos nas lavouras e a intensa urbanização acabam com o habitat natural desses insetos. Para tentar resolver a questão, essa turma criou o projeto SOS Resgate de Abelhas. Eles vão até as residências para resgatar enxames ameaçados de serem destruídos, principalmente porque as pessoas têm medo. Aqui existem 44 enxames, são cerca de 21 espécies de abelhas, todas inofensivas. Uma bastante comum aqui no Brasil é essa daqui, conhecida como abelha jataí. Acompanhamos o resgate de um enxame de abelhas, que aqui está em um local bem perigoso e há mais de 7 meses. É um local protegido, escuro, muito parecido com um oco de árvore, e para elas é um oco de árvore, então elas ocuparam esse espaço. Neste caso, é preciso tirar as partes aos poucos, tomando cuidado com as recém-nascidas, com o mel e com o própolis. Tudo é colocado nesta caixa, que se tornará a nova casa dessas abelhas. Depois do resgate, os enxames são destinados para hortas, ONGs e para pessoas que se voluntariam para cuidar. O resgate, na realidade, o termo resgate, não é só de recuperar e salvar aquele enxame que está em risco no muro que vai ser derrubado, numa árvore que vai ser podada. O termo resgate também pode ser usado para resgatar as abelhas de onde elas estão hoje, ou seja, do desconhecimento. A abelha não faz mal, a abelha faz mel, né? Tá certo? Bem legal, então. Vocês viram aí no vídeo, a abelha não faz mal, ela faz mel. Em alguns lugares elas acabam produzindo e construindo ali sua colmeia no muro, na árvore. E a gente já viu aqui na cidade até locais que eles acabam protegendo, identificando aqui aquela área para que ninguém retire as de lá. É o lugar que elas entenderam apropriado para elas. Então, quanto mais existe a ausência de abelha, significa que nós estamos invadindo o meio natural e não permitindo que esses animais se reproduzam. E elas são muito importantes para até a produção dos nossos alimentos. Se não houver polinizadores, não haverá flores, não haverá frutos, ok? Então, seguindo, agora nós vamos para uma outra classe. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos crustáceos, dos aracnídeos, dos diplópodes e os quilópodes, tá? Os crustáceos, quando você fala em crustáceos, o que você já pensa? Você vai lembrar ali dos animais marinhos, do camarão, do caranguejo, siri, são esses mesmo. Eles vão ter uma diferença dos insetos, por quê? Eles já não vão ter o corpo dividido, segmentado em 3 partes, apenas em 2. Ele vai ter o cefalotórax, quer dizer, a cabeça junto com o tórax e o abdômen, ok? 2 partes, então. Aqui, os diplópodes já vão se diferenciar pela quantidade de patas. Aqui, por exemplo, é o piolho de cobra, o famoso piolho de cobra que o pessoal chama. A cada segmento, ele vai ter uma quantidade de pares de patas que o diferencia, ok? Então, aqui no quilópodes, a lacraia, que vai diferenciá-lo é a quantidade de pares de patas por segmento. E os aracnídeos. Dentro dos aracnídeos nós vamos ter as aranhas, os escorpiões, também com essa característica de 2 segmentos no corpo. E aí muda a quantidade de patas também. Nos aracnídeos daí nós vamos ter 4 pares de patas, né? Nós vamos ter 4 patas de cada lado, ok? Vão ter ali algumas garras, então, desses animais que a gente expõe aqui, o que pode ter algum risco para o ser humano é o escorpião. Nós temos uma espécie chamada escorpião amarelo, que ele tem um veneno, uma toxina, que pode ser muito perigosa para o ser humano. E nos demais já não. A lacraia, por exemplo, a mordida dela, o contato com ela pode causar muita dor. E se a pessoa for alérgica, alguma complicação, mas fora isso, nada tão grave. E o piolho de cobra e os crustáceos não tem nem esse problema. Ah, crustáceos só na vida marinha? Será? Vamos ver. Então, olha aqui, o caranguejo, aqui o ermitão. O ermitão é um crustáceo que ele não tem a carapaça dele. A gente brinca que é o crustáceo que vive de aluguel, porque ele não tem a sua carapaça para se proteger. Então, conforme ele vai crescendo, ele tem que buscar as conchas ou outros
compartimentos que os outros animais vão deixando para ele se proteger. Então, conforme ele cresce, ele mesmo tem que buscar a casa dele. Então, ele está sempre mudando, tá? E um crustáceo terrestre, o tatuzinho de jardim, tá? Então, ele também tem aquela carapaça, ele tem a habilidade de virar ali uma bolinha, que a gente brinca, mas ele é terrestre. A maioria dos outros crustáceos são marinhos. Outra coisa que a gente sempre pensa quando fala em crustáceo é no uso desses animais na nossa culinária. E é verdade, os crustáceos, como o camarão, o caranguejo, estão bem presentes na nossa culinária brasileira, principalmente no litoral nordestino. Então, uma prática, como uma prática econômica, é o catar o caranguejo. Então, isso já é uma prática já sistematizada. Há algum tempo ela era de forma livre. As pessoas iam lá e faziam pegar esse animal lá no manguezal sem muito controle. Hoje já existe um controle, já se poupa a fêmea quando está com filhotes. Então, filhote e fêmeas são poupadas até para manter essa espécie, que sempre vinha sendo coletada assim, sem algum controle, e já chegou a causar um desequilíbrio ali nos mangues. Vou mostrar para vocês agora um vídeo que vai explicar melhor como é que acontece essa atividade e como isso alimenta toda uma região, toda uma cidade que vive do catar o caranguejo. O recurso do manguezal é o caranguejo-sá. O caranguejo ocorre do extremo norte até a região sudeste. O caranguejo dá no mangue, onde tiver as árvores nativas do mangue tem o caranguejo. E na parte mais seca tem o caranguejo goiamuno. O meu dia a dia começa logo cedo. Preparar os nossos equipamentos, luva, bota, o cambito. Tem a fumaceira, a gente usa também o óleo diesel. A gente sai para catar o caranguejo numa área já determinada. Quando chega lá, a gente vai procurar as tocas. A gente usa essa luva aqui com a chardedeira. E se caso a gente não puder alcançar, a gente utiliza esse material aqui, que é o cambito. O máximo que a gente passa lá é de manhã até 1h da tarde. A renda do caranguejo a gente vende aqui a unidade a 1,50. Olha, o caranguejo vai passando! O caranguejo era muito barato. Chegava a 1,10 a corda, o mais era 2,50 a corda. Eu compro de R$4 o caranguejo médio, R$6 o caranguejo grande e repasso de 5 e de R$7. A gente sabe que um caranguejeiro profissional é possível ele extrair 250 caranguejos por dia. Em função dessa dependência econômica, a gente fez um estudo da cadeia produtiva do caranguejo que complementou o debate para chegar a propostas diferenciadas em aspectos como o meio ambiente, como política pública e a economia desse produto. A gente identificou todas as informações disponíveis sobre a espécie do caranguejo-sá, o Cides cordatus, envolvemos universidades e trabalhamos com as comunidades para identificar quais eram os principais gargalos, quais eram as dificuldades no manejo desse recurso. Essa aqui praticamente é uma área de berçário. Acho que eu peguei aqui um aqui. Desse caranguejo aqui, eu tirei ele para demonstração, mas a gente não trabalha com ele para venda. Nosso acordo de gestão, a gente estipulou a medida de 7 centímetros. Ele é um caranguejo jovem ainda. Pode pegar só o macho, a fêmea não. Porque a fêmea vai produzir. E se pegar a fêmea, não vai ter como produzir caranguejo mais para ninguém. Hoje em dia existe um trabalho grande, principalmente em São João da Ponta, de proporcionar para o próprio caranguejeiro o transporte para ele vender a sua produção direto no mercado final. E isso valoriza muito o produto para o caranguejeiro. Depois que começou esse processo aqui da basqueta, foi melhorando
mas a qualidade de vida também dos caranguejeiros, das próprias também família, né? Para nós interessa a qualidade e não a quantidade. E na saca vai um cento de caranguejo. E um cento de caranguejo, geralmente a pessoa perde 25, 30 caranguejos. Enquanto que nas basquetas, de 1.000, geralmente morre 5, morre 0. Para mim, como empresário, pegar o caranguejo aqui em São João da Ponta é muito melhor. Além das qualidades de durabilidade e de manejo, eu consigo mostrar para meus clientes que a gente se envolve numa ação sustentável. O caranguejo hoje em dia praticamente se aproveita tudo, que até o osso também nós reaproveitamos. Nós vendemos para o Maranhão para servir de adubo orgânico. E hoje temos um caranguejo que é distribuído aqui em Bragança, né, e em Belém, nos supermercados, nos restaurantes e até para fora do Brasil. Depois da fábrica, mudou a geração de emprego e renda. Aqui nós recebemos uma faixa de 4.000 caranguejos. A gente produz uma faixa de 120 quilos por dia. O próprio caranguejo ele deixou de ser um prato para consumo de pessoas de baixa renda e passou a ser visto como uma iguaria. Para se tirar uma quantidade grande de caranguejo, precisa-se ter um planejamento de manejo. Promover uma grande discussão para discutir o marco regulatório do caranguejo-sá, o marco nacional, que utiliza tanto regras para as unidades de conservação como para fora de unidades de conservação. O catador de caranguejo, ele é um pescador como outro qualquer, porque também é uma pesca. A gente tira do rio, é do mar, então eu acho que seja pescador, então isso a gente tinha que ser valorizado. Se não fosse o catador, nós não teremos caranguejo para ser comercializado em lugar nenhum. O catador é uma peça importante do caranguejo. Estamos lutando por um objetivo só, não só de nós todos aqui, como de todo o Brasil. O que vai trazer de mais positivo em todo esse processo do plano de gestão do caranguejo é que a gente vai ter o reconhecimento que a gente é um pescador de caranguejo. Então eu me orgulho muito de ser um catador. Então, viram que interessante? Os caranguejos de Uçá. É uma iguaria na culinária e movimenta toda uma economia ali no entorno da região dos manguezais. Então, agora falando um pouquinho mais sobre os aracnídeos, tá? Então, dos aracnídeos aqui nós temos 3 exemplares. A aranha, o escorpião e o carrapato. Então, se a gente observar, são as mesmas características. Então, 4 patas de um lado, 4 do outro. Céfalo-tórax, a cabeça junto com o tórax e o abdômen, tá? A aranha, ela já vai ter uma outra especificidade com relação à visão. Então, algumas têm até 8 olhos. Então, por que tudo isso de olho? Então, de olhos, ela vai ter esse auxílio para capturar as presas dela. Todas as aranhas produzem teia? Não, nem todas as aranhas, principalmente as terrestres, não produzem teias, tá? Então, como a gente já havia falado, o animal que a gente tem que estar mais atento com relação a ataque é o escorpião, tá? O escorpião é que pode trazer aí um dano maior, e o carrapato com o controle da saúde, tá? Mas essas espécies estão representando ali bem essa classe dos aracnídeos com essas características. E ali a gente também entende como o equilíbrio da vida selvagem. O escorpião, por exemplo, ele vai comer as baratas. As aranhas
se alimentam das moscas. Então veja como tudo tem um ciclo ali. Eu trouxe esse vídeo para a gente ver como é que a gente faz para evitar os acidentes então com o escorpião, tá? Principalmente quem tem criança e idosos em casa tem que estar atento. Onde tem um animal, provavelmente tem outros, porque eles se reproduzem rapidamente. Então se tem um exemplar, vai ter os filhotinhos por perto. Então tem que estar bem atentos, vejam aí essas dicas importantes nesse vídeo. Bom, e o Ministério da Saúde divulgou essa semana um relatório que indica o escorpião como o animal peçonhento que mais mata no Brasil, ultrapassando inclusive serpentes. Um alerta para a população em todo o país. Dados do Ministério da Saúde colocam o escorpião no topo do ranking de animais peçonhentos que mais matam no Brasil. Em 2017, foram 184 mortes no país. Já por veneno de cobra, 105 casos. De 2013 para cá, o aumento foi de 163% no número de óbitos. Consequência também, segundo este biólogo, da obrigatoriedade de notificação dos casos ao Ministério da Saúde. Ele alerta que aonde é encontrado este aracnídeo, há sempre outros. As fêmeas são partenogenéticas, isso significa que ela reproduz sem macho. Então isso aumenta a capacidade de reprodução dessa espécie. Em 2017, Belo Horizonte foi a capital campeã de acidentes por escorpiões, seguida de São Paulo. Em São Luís, foram 6 casos e no Maranhão, 305. São mais de 1.500 espécies no mundo. No Brasil, aproximadamente 100, mas apenas 3 espécies pertencentes ao gênero Títios estão relacionadas aos acidentes graves. Em geral, a grande maioria dos escorpiões não apresenta risco ao homem. Neldson já foi picado por um enquanto trabalhava. Fiquei com uns 2 dias assim aborrecido, só queria saber de ficar deitado, né? Aí logo depois dava umas dorzinhas de cabeça bem assim no centro da testa, assim da pessoa, da cabeça, né? Embaixo de pedras, entulhos ou cascas de árvores. Por terem hábitos noturnos, os escorpiões geralmente durante o dia são encontrados em locais como este. E para prevenir acidentes, é fundamental adquirir certos hábitos, como andar calçado e sempre manter quintais e jardins limpos. Limpeza é fundamental, né? Então, o que a gente tem percebido? Esse é um acidente que acontece dentro das casas, casas que tem muito entulho, muito depósito de materiais, funciona como um abrigo para esse animal. Normalmente casas que têm um saneamento básico deficiente, então você tem a presença de esgoto a céu aberto, facilita a questão da água e a presença de baratas que funcionam como alimento para esses animais, né? Então a ideia é que quanto mais limpo for o seu local de moradia, dificilmente o animal vai se adaptar ali. Então viram só, esses animais vão se esconder, vão se reproduzir em locais com entulho. Importante então evitar entulho, objetos que possam servir ali para eles se reproduzirem no quintal. Então sempre manter a limpeza. Outra coisa que é um conhecimento popular é com relação às galinhas. Ter galinha elas vão comer os escorpiões. Nem sempre elas são tão eficientes, porque os escorpiões têm atividade maior na vida noturna. E as galinhas são diurnas, então elas não vão resolver o problema por completo. O ideal é manter a limpeza dos espaços e sempre que identificar, notificar os órgãos de zoonoses da cidade para ter esse controle. Então a produção de remédios, de antídotos também depende dessas espécies recolhidas, certo? Então agora nós vamos iniciar nosso registro da aula de hoje. Pega seu material, coloque a data de hoje e anote lá, ciências.
Então vamos lá. O que nós aprendemos sobre esses animais de hoje, desse diverso reino animal? Segundo as descrições abaixo, a qual grupo pertencem esses animais? Possui corpo dividido em 3 partes. Lembram-se quais será que são os animais de 3 partes do corpo? O segundo grupo possui 4 pares de patas. E o terceiro grupo é onde a maioria vive na água. Será que vocês se lembram? Vamos anotar lá no caderno e a gente já volta para corrigir. Então, lembraram lá? Vamos conferir? Possui corpo dividido em 3 partes. Então, aqui nós vamos ter os insetos. Então, lembram? Os insetos vai ter a cabeça, o tórax e o abdômen. Possui 4 pares de patas, os aracnídeos, ok? E a maioria vive na água, os crustáceos. Então, aqui, como eu trouxe um exemplar para vocês, olha. O camarão. O camarão, ele é um crustáceo, ele vai ter aquela carapaça mais durinha. Essa carapaça é mais durinha do que o exoesqueleto dos insetos, porque ela é composta de cálcio, de calcário, tá? Esse aqui bem grandão, um exemplar de água salgada. E é as características deste animal. Certo? Então a nossa aula já está se encaminhando para o fim. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre os bichinhos que estão sempre presentes na nossa vida, mas nem sempre a gente para observar. Faz parte da natureza e nos auxiliam aí no equilíbrio ecológico do planeta. Eu agradeço por hoje e até a próxima.